Amém. Estamos em tempo de reconstrução, né? E existe um princípio para a reconstrução. Quando a gente vê nas Escrituras alguns profetas que eles foram bem unânimes com relação à reconstrução. Primeiro passo, o arrependimento, a humilhação, a renúncia. Eu queria ler o texto que o Senhor deu para a igreja EPC nesse ano, né, de 2023, que está em Esdras 9, no versículo 9b, diz assim: Eles otorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus, reformarmos as ruínas do antigo templo e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Tem outras versões, a versão diz assim, que está no texto, né, da reconstrução, ano de reconstrução está assim: Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos. Pai, eu coloco diante de Ti a Tua palavra, Senhor Jesus. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela separa alma de espírito e junta de medula, Senhor Jesus. Ela é como uma espada de dois gumes, separa alma de espírito e junta de medula. E só ela é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração, Senhor Jesus. Abra o entendimento da Tua igreja, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, possa trazer revelação, Pai. Porque a Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Acampe Seus anjos sobre este lugar, Senhor. Nós nos humilhamos perante a Tua presença, Pai. Que o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos encontrou, Pai, e nós fomos transformados por Ti. E sabemos que tudo que a gente tinha no passado, Pai, que é herança genética, que é legado familiar, que é riquezas, Pai, isso foi tudo levado nas águas do velho homem, Senhor Jesus. Nós somos uma nova criatura em Ti, Senhor. Então cumpra os Seus propósitos em nós, Pai. Manifesta o Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em reconstrução, quando a gente pega um tijolo novo e vai construir uma casa, ele está novinho, ele não tem nenhuma massa colada, nenhuma argamassa, nenhum resquício, nenhuma fissura. Mas quando a gente vai reconstruir, como essa imagem que está nesse texto, né, da reconstrução desse ano 2023, é um muro. E eu creio, sabe, irmãos, que nós somos essas pedras. Nós somos pedras vivas na mão do Senhor. E quando a gente vai reconstruir, vamos trazer para o âmbito natural. Quando a gente vai reconstruir, não sei se alguém já viu uma casa em ruína, ou um muro de arrimo, quando foi destruído pelas águas, enchente, alguma coisa assim. Tem uma massa que cola uma pedra na outra, e às vezes fica um pedaço colado, e você tem que reparar aquilo. Então, para que a gente faça parte desse muro no qual o Senhor quer reconstruir, a gente precisa fazer alguns reparos. E existe um princípio, né, com relação a toda a direção dada pelos profetas da parte do Senhor. A gente vê na reconstrução dos muros, lá Neemias. Você pode abrir Neemias 1.
Então, o princípio básico desse reparo, a gente vê que é a humilhação, o arrependimento. Toda vez que o povo foi visitado pelo Senhor, antes houve um tempo de quebrantamento, de humilhação e de arrependimento. A gente não consegue reconstruir sem que a gente esteja limpo diante de Deus para que Ele possa nos usar. E é tão interessante que esse muro que está nessa foto são pedras que são totalmente irregulares, que nós somos diferentes uns dos outros, mas que cada um tem um papel para fazer parte dessa reconstrução. Existe uma irregularidade natural entre cada um de nós, mas aquele que é o construtor do muro vai fazer que sejamos um só, encaixado, ajustado, que pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas a gente vai se tornar intransponível e inabalável nele. Nele. E é interessante que Neemias, quando ele recebe essa direção de Deus, primeira coisa, ele vai reconstruir. E ele fala assim, lá em Neemias 1,4, diz assim: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpre a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplam a palavra desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, é o meu povo, eu e o meu povo temos errado, sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta, vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos, as leis e as ordenanças que deram a Moisés. Essa Bíblia é King James, tá, gente? Atualizada. Ele chega diante de Deus e se humilha na presença de Deus, antes de qualquer coisa. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós, quando ele fala, era o povo. O povo. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Quando Salomão levanta a casa do Senhor, e o Senhor visita Salomão naquela noite, ele fala: eu me agradei desse lugar. Eu me agradei desse lugar. Mas se eu cerrar o céu, não mandar a chuva, e o gafanhoto, como se fosse um juízo, mas se o meu povo, quem somos o povo de Deus? Somos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. A igreja de Cristo sobre o Brasil e sobre o mundo, nós somos parte dessa igreja. Nós fazemos parte. Ah, não, o cara está pecando. Ah, não. Nós fazemos parte desta igreja. Existe uma porta, sim. Quando o Senhor, Ele abriu a porta para que a gente entrasse, eu ia até botar um batente de porta que está lá em cima aqui. Quando a gente passa pela porta, passamos pela porta, o Senhor nos chamou, a gente aceitou Jesus como Senhor, o nosso filtro é a palavra dEle.
como se a gente passasse num coador de café, ou seja, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós somos filtrados por esta palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Não é mais o meu. Quando o Senhor nos encontrou, o meu eu já fica de lado. O que tu queres, Senhor? Eu quero isso? Não. Quando o Senhor nos encontra, a gente passa a ter uma nova vida, dirigida por Ele. Eu vou em tal lugar, Senhor, qual é a tua vontade? Existe um filtro que é a palavra de Deus, em obediência, em reverência à palavra de Deus. Eu faço isso, eu vou agir dessa maneira, por causa da minha vontade, por causa da minha necessidade. Está errado. Existe um filtro, que é a palavra de Deus, é a verdade, ela é a lâmpada para os nossos pés. As nossas ações têm que estar em cima e pautada nessa palavra. Se não for isso, a nossa natureza adâmica, humana, é caída, e a gente vive num mundo caído. Mas o Senhor falou assim: Cristo em vós é a esperança da glória. A manifestação do poder de Deus vai manifestar em nós. Aonde? No nosso trabalho, na nossa igreja, na rua, no supermercado, em qualquer lugar que a gente esteja. Nós não somos influenciados pelo mundo, nós influenciamos o mundo. Então, quando o Senhor dá essa palavra de reconstrução, primeiro passo: pequei sim, temos pecado sim, temos errado sim, temos trazendo divisão sim. O reino dividido não subsiste. Para que seja um muro, onde o vento venha, a tempestade venha, seja inabalável, temos que ser um. Temos que tirar todo tipo de coisa que não provém de Deus da gente. Se a gente vê uma construção, quando você vê um tijolo, vai colocar o tijolo de qualquer maneira, ele não vai encaixar, que tem aresta. Eu queria que você curvasse sua cabeça agora e fechasse seus olhos. O Senhor deu uma direção para estar orando para cada coisa. Coloca diante de Deus, só você e Ele é que sabem. Eu coloco a minha vida diante do Senhor agora, aquilo que eu tenho feito e tem desagradado a Deus. Eu oro agora, Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos delitos, nós precisamos de Ti. Purifica o nosso coração, Pai. Purifica a nossa mente, Senhor. Como está no Salmo 139. Sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mal em nós, Pai. Se a minha natureza tem se manifestado sobre a Tua palavra, eu te peço perdão. Se eu tenho falado coisas, Pai, que não agradam a Ti, que trazem divisão no Teu corpo, eu te peço perdão, Senhor. Coloco diante de Ti a minha vida, aquilo que eu tenho olhado, aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho falado. Eu coloco tudo diante de Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Que venha o Teu reino sobre nós e seja feita a Tua vontade, Pai, assim como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Amém. E o profeta Ageu, mesma maneira, fala de reconstrução. Primeiro versículo, Ageu 1 diz assim: Deus manda reedificar o templo. Aí ele fala assim, em Ageu 1, de 7 a 10, ele fala assim: assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos, considerai o vosso passado, refleti sobre os que tem feito, sobre o que tem feito. Ele fala em Ageu que você tem mais edificado a casa, a tua casa pessoal, e não tem edificado a casa de Deus.
Que você tem dado prioridade a outras coisas e não tem dado a prioridade às coisas de Deus. Ele chama ao arrependimento. Ageu chama o povo ao arrependimento. E nós temos que nos arrepender, irmãos. O dia do Senhor está próximo. A gente tem que viver como se não houvesse um amanhã. Para Ele. Para a glória dEle, para o louvor dEle. As nossas necessidades vão ser supridas. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5, a partir do verso 25, quando começa a falar de ansiedade: não deveis ficar ansiosos por nada, quanto a vez de beber, quanto a vez de comer. Buscar em primeiro lugar, homens de pequena fé, buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem tem governado isso aqui, que está aqui dentro do nosso coração? São as coisas do mundo? O Senhor é o centro. O túmulo está vazio, mas o reino dele está sobre nós. O trono do nosso coração tem que estar nele. Amém? E lá em Joel, mesma história. Joel 1, 13 e 14 diz assim: convocação ao arrependimento. Ó sacerdote, vesti-vos, pois, de pano de saco, e lamentai, e chorai, ministro do altar. Entrai e passai a noite vestidos de luto, ministrando a Elohim, o Deus. Porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa do Senhor, do templo do vosso Deus. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciões, os líderes, todos os moradores de Judá, para que o Senhor tenha misericórdia. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Largue a porta, largue o caminho que leva à perdição. Estreita é a porta, estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos estariam nele. O reino de Deus é conquistado com violência, com esforço. Não é mais ou menos. Não é moleza, não. Mas é posicionamento. E a gente vai ver o posicionamento de Neemias. Como é que eles faziam? Neemias 4, 15 a 23 diz assim: a atitude tomada pelos obreiros. Quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra do muro, cada um para o seu trabalho específico. Cada um para o seu trabalho específico. Todos nós temos um chamado. Não existe o maior, o melhor. Existe um paradoxo na palavra de Deus que diz que o maior será o menor. Que o menor será o maior. O humilhado será exaltado. É um paradoxo. Filipenses 2,7. Ele abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão da glória dele, tomando a forma de homem. E o Senhor sobremaneira o exaltou, lhe dando um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, há um poder que vem do Senhor sobre nós, tão precioso, tão poderoso, tão valioso, que até quando a gente morre, nós somos dele. Vocês ouviram falar a história de feitiçaria? Vou comprar um corpo. Vai lá,
Necrotério, vou comprar um corpo. Quantos testemunhos a gente já viu nesse sentido? Vou comprar um corpo. Vai lá, essa pessoa quer comprar um corpo para fazer uma obra de feitiçaria, alguma coisa assim. Chega, tinha morrido uma crente. E o diabo se manifesta. Não, isso aí você não toca. É nesse nível. Nós fomos comprados com alto preço. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 5,16, eu acho. 6,16, alguma coisa assim. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós fomos comprados. Ah, mas eu não sou capaz. Lógico. Você não é capaz em você mesmo. Também não sou, não. Nós não somos capazes em nós mesmos. Somos capazes nele. E continua lá. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. E os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhalava a espada. É o tempo todo, irmãos. Estamos trabalhando, estamos andando, estamos no mercado. A espada na mão. A espada na mente. A espada nos lábios. Declarando salmo. Hino. Está repreendido em nome de Deus, Pai. Eu repreendo. Irmãos, há um poder na palavra que você libera, porque o Senhor só deu esse privilégio para o gênero humano, para a gente, para a raça humana, de verbalizar. Cachorro late, vaca murcha, não tem essa capacidade. Quando a gente declara a palavra, muda o reino espiritual. Os demônios vão correr sim. Vou contar um testemunho rapidinho. Resende foi. É a mulher que fala, saudade de Resende. Mas assim, o irmão caiu do cavalo, Deus nessa vida para ele ser curado, enfim. E eu ia buscar, ele atravessava a cidade, ia lá do outro lado buscar um irmão para levar para a igreja. E tinha um outro irmão também que tinha um problema de depressão. Pegava esse irmão, pegava outro irmão. E um dia eu estou chegando para buscar a casa do irmão, passando no trevo da Amã. Tem uma quanto incendiando, irmãos. Pegando fogo. O cara abriu a tampa. Tinha assim, eu parei o carro na frente. Foi ajudar o cara. Eu cheguei, pai, em nome de Jesus. Pum. O fogo apagou, irmãos. Coisa louca. Coisa louca de Deus. A glória dele. A honra dele. Era um homem simples. Ia destruir o carro dele. Glória a Deus. Esquece. Tudo que você ligar na terra, você é ligado no céu. Tudo que... O Senhor deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nos capacitou para fazer qualquer coisa. Nos capacitou para fazer qualquer coisa, mas cada um tem um chamado específico no corpo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas o irmão, para de mimimi. Está na hora de parar de mimimi. Tem um monte de gente indo para o inferno. O reino de Deus é conquistado com esforço. Toda seta que vem, ó, fulano, repreende isso. 18. Não, 17. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Não, 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim construíamos o que... Essa é demais. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim construíam. E tocava o chofar, a trombeta. Caminhava junto de mim para qualquer alarme que fizesse, que seja necessário. Ou seja, tocava-se o chofar quando por acaso o inimigo fosse tentar invadir aquele lugar. Vou tocar o chofar, irmão. O Senhor falou assim, toca o chofar. E vocês vão se colocar de pé.
contra o reino espiritual, contra aquilo que tem invadido a sua casa, a sua família, seu trabalho, tudo. Você vai só se colocar de pé. Fala, Senhor, eu estou aqui, ungido e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Inimigos não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai doença, sai miséria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega suas trouxas, sai. Larga o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. O 20. Portanto, no lugar onde ouvirem o toque de chofar, junta-se o mais rápido possível a nós, e o nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus lutará por nós. Basta uma posição sua. Amém? Amém? Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar, as suas armas na mão, de onde houvesse, desde o amanhecer até o pôr do sol. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalham. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocavam de roupa o tempo todo, permaneciam atentos com as armas. Irmãos, para de passear na varanda. Para de ficar na internet. Para de ficar na televisão que não tem nada que preste. Davi estava na varanda passeando, um guerreiro. Tinha que estar na guerra. Passeando na varanda, o que ele viu? Betseba tomando banho. Se liga. Fica atento. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui para cumprir um propósito. Mas você sim. O Senhor não quer doutos de doutorado, mestrado, ainda que Ele possa usar isso a seu favor na obra dEle, para a glória dEle. Ele capacita quem Ele escolhe. Amém? Humilhação, arrependimento. Ligado, ajudando. O que precisa fazer? Precisa orar. A gente tem, o Senhor deu uma direção para a gente estar orando de madrugada, irmãos. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Fazer dieta é fácil. Treinar é fácil. A água chega lá no terceiro andar como? Com pressão. Não tem jeito, tem pressão sim. Mas a palavra de Deus diz que nós somos fortalecidos no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Caminharão, não se cansarão. Correrão, não se fadigarão. Voarão como asas de águia. Eu creio, irmão. Eu creio. Quando eu estou meio cansado, eu penso em Elias. Comeu um pedaço de pão, dou 40 dias e 40 noites. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. É no Espírito, na capacidade dele, do dom que vem dele.
Ele tem cada um que tem um dom. Amém? Aí vem um tempo de restauração. Então, a dedicação, posicionamento, ligado. Não perder tempo com as coisas, com os mimimi. Porque, na verdade, o que o diabo faz? Ele não vai aparecer um tridente na sua frente e falar assim, vou te pegar. Não vai. Ele não tem poder para isso. Mas ele fica minando. Tá vendo a igreja? Aí a igreja, ó, o vídeo, a igreja, fulano, foi lá, falou heresia. Perde tempo com essas coisas, não. Vai pregar pro seu vizinho. Vai mudar a vida dele, ele não é crente, você vai lá e fala, meu irmão, um dia eu vou vir lavar sua louça hoje, cara. Eu vou varrer o seu quintal, beleza? Que o Senhor te dê essa ousadia. A gente conhecia um irmão que era assim. Ele entrava, batia na porta. Tá tudo bem, na sua casa, vim fazer uma faxina pra você. Que isso, cara? Tô te falando, cara, vim fazer uma faxina pra você. Vim lavar sua louça, vim limpar o seu quintal. Deus sabe que o Senhor tem poder e autoridade. Ele nos usa. Por que não? Amém? Em Joel, aí vem o derramar do Espírito. Aí vem a promessa do Senhor. Aí vem o cumprimento da palavra de Deus. Aí vem a restauração dos muros. Então, lá em Neemias, concluída a obra, a bênção vem. Dedicação, empenho, vigilância, temor a Deus, se arrepender dos maus caminhos. Sem ti nada podemos fazer. Me ajuda, Senhor, me ajuda nisso. Existe uma coisa, irmãos. O Senhor é um gentleman. Ele é um gentleman. Ele é um gentleman. Ele deu uma capacidade para a gente de quê? Nos deu livre-arbítrio. Nos deu livre-arbítrio. Ai, Deus, você não sabe. Não consegui não vai dar não. Você escolheu. Eu estou moído, Senhor. Me ajuda, estou quebrado. Eu vou. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Ele vai te empurrar. Mas se você ficar sentadinho, eu não vou, ele vai respeitar a sua decisão. Que ele deu a escolha para você. Ele deu. Ele colocou diante de você. A vida é a morte, a bênção e a maldição. Escolha pela vida para que viva. Escolha pela bênção para que seja abençoado. Uma escolha minha. E você acha que o reino das trevas vai ficar feliz quando você vai ajudar alguém? Quando você vai para a academia, cuidar do templo do Espírito? Não! Você vai ter que sair da tua casa, enfrentar um cachorro bravo, um urso. Na hora que você estiver na porta da academia, vai aparecer um leão para você. É nesse nível. Vai ser fácil? Não! Fazer aquilo que precisa ser feito é fácil? Não. A gente luta com o mundo caído. Mas nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A capacidade vem dele, não é nossa. Restaurar os muros começa com a gente individualmente. A gente precisa tirar essa argamassa que está colada na gente. Tudo que não presta. Tudo que tem prendido a gente aqui nessa terra. Amém, irmãos? É uma decisão, é uma atitude. Quando você toma essa decisão, você vai ver no dia, você fala, caramba, eu estava destruído. No final do dia, você fala, o que aconteceu? O Senhor te abençoou por a sua atitude. Porque o poder dele se manifesta onde, irmãos? Trincado, hein? Estou fazendo 10 quilômetros em 25 minutos, 30 minutos. 25 minutos é recorde. Não, em 35 minutos, cara, amarradão, 60 anos. 10 quilômetros, amarradão. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Dor. Esquece. Sem Ele, nada podemos fazer. Absolutamente nada. Amém?
Isso. Então, em Neemias 6:15, ele diz assim: eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor, profundo abatimento, pois reconheceram que tinham feito toda essa grande obra mediante ao auxílio constante do Senhor. A gente não vai restaurar muro, a gente não vai restaurar a igreja para dizer nós somos melhores, nós somos. A glória é de Deus. Para a glória do Senhor resplandecer nesse lugar, para que Ele não só visite, mas habite aqui, que as pessoas possam passar ali e ficar chapada na presença de Deus e entrar aqui. Eu quero isso. Esse é o propósito principal. Não é holofote em homens, mas o holofote na cruz. Que só através da cruz, só através da cruz. Quando a gente fala de restauração, de casamento, de família, de pessoas, só Jesus. Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Ele é a solução para tudo. Ele é a solução para todas as coisas. Amém? Então o Senhor convoca o arrependimento, ensina como trabalhar, e depois vem o derramamento do Espírito Santo de Deus. E lá em Joel, é maravilhoso o Senhor. Eis que chega o grande dia do Senhor. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grande nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá salvação para todos os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Purificação, restauração, renúncia, tirar as mazelas, trabalhar, esperar. Que nem Abacuque, esperar. Ah, mas já passou um tempo. Esquece o Cronos. Esquece o Cronos. Entra no Kairos. A gente não vive mais o Cronos. A gente tem as obrigações de acordar, pagar conta. A gente vive nesse mundo. Ah, mas já aconteceu. Já passou um ano, já passou 2 anos. Esquece. É o tempo de Deus. Quando você passou pela cruz, por essa porta, as coisas vão começar a acontecer no tempo dele. Que ele te dê sabedoria, intimidade. Nós não vivemos uma religião evangélica. Nós vivemos um relacionamento através do Evangelho de Cristo. É através do Evangelho de Cristo. É um relacionamento full time, 24 horas por dia. Muitas vezes o Senhor te acorda 3 horas da manhã, né, Virgínia? Acorda 3 horas da manhã, vamos lá. Puro. Tinha um irmão lá em Ubatuba que falou assim, da vida dos casais lá.
Fechado. Thelma. Corre, meu amor, tá na hora de dormir. Ele já fazia assim. Seja assim. Já caía, já de joelho no chão, já orava. Não vai dar, vai. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E lá em Ageu, o Senhor diz, o subtítulo da minha Bíblia diz assim: a glória da casa reedificada. Diz assim: no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, que se lembra de ter visto este templo em sua própria glória, comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora. Todavia, diz o Senhor a Josué: esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito, e o meu espírito está presente entre vós, e não temais, pois assim promete Yahvé, o Deus dos Exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra e o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações se estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei a casa de Cabode. Cabode, que significa glória de Deus. Assegura o Senhor dos Exércitos. Porquanto toda prata, todo ouro a mim pertence. Portanto, o esplendor deste templo será ainda maior do que a glória do antigo. Declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, garante o Senhor. Todos, para haver uma restauração, humilhação, trabalho, e a glória do Senhor se manifesta. Então, irmãos, eu creio que a gente vive um tempo de buscar o Senhor, de nos humilhar na presença do Senhor. Um jejum, um pranto, com humilhação. E trabalhar. Guardar o nosso coração. Tirar tudo aquilo que não presta. A palavra de Deus diz em Isaías 6. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: que essa versão aqui não tem rapidinho, gente. Isaías 6 diz que a terra está cheia
Isso. Não, desculpa, gente. Desculpa. Isaías. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de todo o sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falavam mentira, e a língua preferiu maldade. Ninguém há quem clame pela justiça, ninguém que compadeça do juízo da verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentira, concedam mal. Então, desculpa, gente. Ele fala num versículo de Isaías que a terra está cheia de trevas, mas que a manifestação do poder de Deus estaria sobre nós. E a gente tem vivido isso. É um versículo onde fala que a terra está cheia de trevas, mas a manifestação do poder de Deus está sobre ti. E eu creio nisso. A gente tem vivido dias difíceis. Como é que estão as coisas por aí, por fora, gente? Tanta iniquidade. E a palavra de Deus é clara: Cristo em vós é a esperança da glória. Depois eu vejo qual é o versículo, mas fala que a terra está cheia de trevas. E a gente vive mesmo. E a gente vive num mundo que já é do maligno. É verdade. Se a gente vê as profecias de Mateus 24, a esperança de uma transformação, de mudança, está em nós. Deus vai guardar, Deus vai prevalecer, mesmo ver o povo que vivia naquele reinado babilônico. Deus guardava, Deus prosperava. E assim tem sido conosco. Obrigado, Cássio. O Isaías sumiu do celular. Desculpa, gente. Rapidinho. Pera aí. É 60, é isso mesmo. Dispõe-te, resplandece, que vem a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. É isso. É exatamente isso. Tem treva, mas a glória do Senhor está sobre nós. As pessoas que se aproximam de nós é porque, gente, que existe algo em nós, que é a presença do Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Não é por nós, é por Ele. E é isso. E em qualquer lugar, a gente se depara com cada coisa. E o Senhor manda você em lugares que você vai ver pessoas oprimidas, deprimidas, que precisam de uma palavra que Deus vai usar os seus lábios para isso. Amém? Que a gente possa colocar os nossos lábios, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser à disposição do Senhor. A gente vai ministrar um louvor. Hã? Vai ter uma segunda oferta. Amém. Vamos adorar o Senhor, depois a gente faz a oferta. Amém, irmãos?